O Departamento de Alfândega e Imigração do governo dos Estados Unidos anunciou que o ex-assessor presidencial do Bolsonaro não entrou no país no fim de 2022. É isso, Guilherme. Foi um comunicado no qual o órgão do governo americano aproveita, inclusive, para atacar o ministro Alexandre de Moraes, que manteve Felipe Martins preso por 6 meses em 2024. Lembrando as recentes sanções do governo Trump a juízes do STF, né? Essa lembrança aí feita pelo próprio órgão do governo americano. Bom, na época da prisão, né, o Felipe Martins, que você já lembrou, é réu no processo da trama golpista, houve uma onda de desinformação por parte do bolsonarismo nas redes sociais. Você viu isso bem de perto e parece que a gente está numa outra onda dessas agora. Então, eu queria pedir inicialmente para você explicar os detalhes dessa história para a gente, começando por uma pergunta, se você puder. O que essa informação do órgão do governo americano muda para a situação jurídica do Felipe Martins? Muda alguma coisa? E depois conta para a gente um pouco sobre essa onda aí de desinformação. Bia, sua pergunta é muito importante, porque não muda praticamente nada, né? O Felipe Martins não é réu nos Estados Unidos, não é réu no Brasil, não é réu no inquérito do golpe, por causa dessa informação que o governo americano colocou, ou alguém colocou no sistema do governo americano, dizendo que ele tinha dado entrada em Orlando no dia 30 de dezembro de 2022. E isso foi o que fez a Polícia Federal pedir ao PGR e o PGR se manifestar a favor e o Alexandre de Moraes concordar com o pedido de prisão preventiva lá atrás, mas isso não tem nada a ver com o que tornou o Felipe Martins réu. O Felipe Martins é réu porque a Polícia Federal encontrou provas, convenceu o Procurador-Geral, o Alexandre de Moraes e a maioria dos ministros do STF da primeira turma decidiram tornar ele réu porque encontraram que havia provas suficientes de que ele teve envolvimento na tentativa de golpe de 2022, a mesma tentativa de golpe que condenou o Bolsonaro, o general Heleno, o Braga Neto e todos os outros do primeiro núcleo que foram julgados. O Felipe Martins, ele não tem protagonismo para pertencer ao primeiro núcleo, por isso ele não está no primeiro núcleo, ele está em outro, ele vai ser julgado no próximo núcleo. E é por isso que ele é réu, porque há, no entendimento do STF, há indícios, há provas de que, evidências de que ele participou da tentativa de golpe. Essa é a razão, não tem nada a ver com aquela prisão lá de trás. Aquela prisão lá de trás, o Alexandre de Moraes, de novo, o PGR e a PF, né, a cadeia inteira, se basearam numa informação de que estava disponível no site oficial do governo americano, de que o Felipe Martins tinha dado entrada no dia 30 de dezembro de 2022. Depois da prisão, o Felipe Martins trouxe aos autos um monte de informações mostrando que ele não teria viajado. Muito bem. Agora saiu uma decisão do órgão americano dizendo que ele não viajou. De novo, para a situação jurídica dele não muda nada. Mas quem se apaixona por político, seja de direita, seja de esquerda, não se baseia em fatos para exercer sua paixão. Se baseia na paixão, né? E a paixão precisa, quando a gente está apaixonado, a gente precisa se apegar a coisas para lidar com aquele sentimento muito forte que está no peito. E eles se apegaram a isso. E é essa a maneira que, dessa vez, eles receberam lá o comando o chamado apito do cachorro, né? Quando alguém vira para a matilha e faz o apito e fala assim, vamos atacar? E eles fizeram isso, e dessa vez, mais uma vez, contra mim. Por que contra mim? Porque lá atrás, antes da operação, eu entrei nesse site porque a gente estava tentando localizar o Felipe Martins e a gente recebeu a dica de que ele teria ido para os Estados Unidos com o Bolsonaro. A gente já tinha ido, eu e os 2 repórteres que trabalharam nessa investigação comigo, a gente já tinha ido ao apartamento dele aqui em Brasília, a gente tinha tentado falar com os advogados dele, a gente tinha tentado falar com várias figuras do bolsonarismo e todas falaram a mesma coisa. Não tenho ideia de onde o Felipe Martins se meteu. Ele evaporou. Ninguém sabia falar de Felipe Martins em 2023. E deram essa dica para a gente entrou no site
e viu lá a mesma informação que a Polícia Federal viu. Lá constava que ele tinha entrado nos Estados Unidos no mesmo dia que o Bolsonaro, né? Apuramos se ele estava na comitiva presidencial, falamos com pessoas que estavam no avião, as pessoas disseram que não, isso constou na reportagem, então a gente entendeu que provavelmente ele tinha entrado sozinho num outro voo. Tentamos exaustivamente falar com o Felipe Martins, com os advogados dele, e estranhamente ninguém nunca respondeu para dizer, olha, ele está aqui no Brasil, está em Curitiba, enfim, está onde fosse. Depois, quando houve a prisão, isso é uma estratégia para você desviar a atenção, em vez de ponto a ponto que a investigação ia mostrando que ele teve participação na minuta do golpe, que ele imprimiu a minuta do golpe, cada passo que a investigação dava, trazendo evidências da implicação dele no inquérito do golpe, ele, lembrando, ele era um influenciador digital, então ele sabe operar esse ambiente virtual para mobilizar, né, na bolha dele, essa turma toda passou a ignorar tudo isso e só falar disso, né? Muito bem, quando houve a confirmação, né, de que ele não tinha ido para os Estados Unidos, feita por ele mesmo, não foi feita agora pelo órgão americano, ele já tinha conseguido provar isso. Foi quando nós, mesmo tendo procurado nesse meio tempo, ao longo desse processo, continuando procurando os advogados dele e nunca ninguém falando com a gente, eu entrei na reportagem lá no Metrópolis, ainda trabalhava no Metrópolis, e eu fiz uma correção, dizendo, olha, é errado dizer que o Felipe Martins viajou para os Estados Unidos. O correto é dizer que foi registrada uma entrada dele no território americano. É uma sutileza que você nunca vai imaginar quando você vê um registro oficial de um governo, você nunca vai imaginar que aquilo ali é errado. Porque se você... bom jornalismo se baseia em documentos, você olha um documento e você vê que no documento está que a pessoa entrou nos Estados Unidos, você não vai pressupor que aquilo ali está errado, né? A razão por que isso está errado, aí tem duas questões, Bia. A Polícia Federal suspeita que talvez o próprio Felipe Martins tenha fraudado aquilo para fazer parecer que ele foi para os Estados Unidos. A defesa dele e o bolsonarismo dizem que alguém forjou aquilo para fazer parecer que o Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos. Eu não vou nem entrar no mérito de qual seria o interesse de alguém forjar que o Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos, porque o Felipe Martins, de novo, é o coadjuvante do coadjuvante nessa história. Ele não tem importância para alguém se preocupar a esse ponto com ele, além dos fãs dele. Eu fico com uma outra hipótese, e é meramente uma hipótese, que eu acho mais simples. Muito provavelmente o Felipe Martins em algum momento ia com o Bolsonaro. Ele ia embarcar com o Bolsonaro, então ele deve ter constado de alguma lista de pessoas que iam com o presidente da República. O Bolsonaro naquela época era presidente da República. E ao chegar lá, a comitiva chegou lá, provavelmente, de novo, isso é uma hipótese, o Departamento de Alfândega e Imigração dos Estados Unidos deu check de entrada em todo mundo que estava na lista e não checou quem de fato entrou. E o Felipe Martins não embarcou, por alguma razão. Essa eu acho uma hipótese muito plausível, mas ela não é sexy, ela não cheira a teoria da conspiração. Ela não agrada, de novo, a matilha que precisa ser atiçada para vir 8h45 da manhã, numa live, começar a segunda-feira cheio de ódio no coração, né, Bia Bola?